A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Pega a tua Bíblia, a tua xícara de café, porque você está no Café com a Palavra. Irmãos, nós temos diante de nós hoje o Salmo 51. E eu queria me conter com os irmãos, como tema central, o verso de número 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, esse salmo, ele é um salmo davídico, né? Ele é um salmo de Davi. A gente acredita, ou pelo menos a maioria das pessoas defendem essa posição, de que esse salmo foi escrito depois que ele recebe a visita do profeta Natan na sua casa, que vai denunciá-lo pelo pecado de adultério e homicídio que ele cometeu contra Betseba, né, e o seu esposo. E então Davi, ele cai numa tristeza profunda, né, ele cai numa angústia profunda, porque ele tem consciência do seu pecado. Ele cobiçou, ele possuiu a mulher de um dos seus melhores soldados, soldadorias, e depois ele, sabendo que não tinha como ocultar tal pecado, ele mata os soldadorias. Quantos de nós não cometemos pecados com o mesmo peso com que Davi cometeu? E talvez você possa estar dizendo, pastor, mas eu não adulterei com ninguém, não me prostituí, etc. É verdade, talvez não. Mas outros pecados trazem o mesmo peso quanto esse. E o que eu quero te chamar a atenção, antes de falarmos sobre a necessidade do Espírito Santo, é que um homem só pode ser restaurado se primeiro ele reconhecer o seu pecado. Enquanto nós vivermos numa bolha e acharmos que pecado é somente aquilo que o outro comete e aquilo que eu pratico não é, eu não serei restaurado de verdade. Então eu preciso reconhecer que os meus atos também são tão pecaminosos quanto os atos do meu irmão. E Davi ele apresenta três tipos de erros que nós cometemos gravíssimos, né? Ou melhor, três classes de pecado, vamos dizer assim. Ele vai dizer no verso de número 1 que Deus deveria apagar a sua transgressão. E a palavra transgressão significa rebelião ou me rebelar contra alguém. Então, observa que ele está dizendo primeiro para Deus que o erro dele foi tão grave que era como se ele tivesse se rebelado contra Deus. A segunda coisa que ele faz é pedir para Deus lavar ele completamente da sua iniquidade. Iniquidade significa dobrar, ou seja, torcer. Significa que a rebelião que ele fez contra Deus, ele sabia que estava errado, mas ele criou mecanismos, meios para praticar aquele erro. E depois ele pede para Deus purificá-lo do seu pecado. E a palavra pecar significa errar, falhar ou perder o controle ou o caminho. E aqui é algo talvez involuntário, algo não proposital. Mas o que é interessante é você entender que Davi reconhece que o erro dele atingiu as três esferas. Ele errou sem propósito, ele torceu a lei para poder errar e depois ele se rebelou contra Deus. Então observa que talvez nós não estejamos pecando nas três esferas, mas talvez o nosso erro procede numa das três. E independente de qual seja o nível do teu pecado, você e eu precisamos reconhecê-lo, se queremos verdadeiramente sermos restaurados. Outra coisa é ele dizer que ele pecou contra Deus. Ele sabe que o pecado é uma ofensa a Deus. Muitas vezes nós pensamos que o fato de eu brigar com alguém, ofender alguém ou não pagar alguém é um pecado somente contra aquela pessoa. E na verdade, não. Toda vez que eu peco contra o homem, eu também peco contra Deus, porque o pecado é uma ofensa para Deus. É como se eu estivesse pronunciando algo que magoasse, que ofendesse e que atingisse diretamente o coração de Deus. E o ser humano talvez tenha esquecido disso.
tem se deixado desvanecer o peso que o pecado tem diante da face de Deus. Depois de Davi confessar o pecado dele, ele vai além. Lá no verso 5, ele vai dizer que nasceu na iniquidade e em pecado ele foi concebido pela mãe dele. Então ele está reconhecendo que ele não somente pecou, ele está reconhecendo que ele é pecador. Então não te vale somente reconhecer o pecado. É necessário reconhecer que você é um pecador. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. E talvez você possa dizer, pastor, desculpa, os devocionais estavam bonitinhos até agora. Eu não sou esse cara que você está falando. Não, me perdoe. Você é a pessoa que eu estou falando. Você é tão pecador quanto Davi. Eu sou tão pecador quanto Davi. Sempre que eu percebo as pessoas reagindo à pregação do pecado de Davi contra Betseba e contra Urias, as pessoas fazem uma expressão como assim, nossa, Davi foi um homem horrível, eu nunca pecaria no nível que ele pecou. É porque talvez você ainda não teve a oportunidade, porque se tivesse, você faria tão mal quanto ele fez. E acredite, essas palavras têm que pesar no seu coração, porque realmente nós somos tão maus quanto imaginamos que podemos ser. Agora, o grande problema não é sermos maus. O grande problema é não pedirmos a ajuda de Deus corretamente para sairmos do pecado. Nós temos vivido um tempo em que muitas pessoas têm sofrido de depressão, ansiedade e angústias. E é verdade que a depressão é um perigo que precisa ser evitado. Mas em alguns casos, a depressão não é exatamente uma angústia, mas é a consequência de um pecado gravíssimo. Enquanto o Davi não reconhece o pecado que ele cometeu diante de Deus, observa que ele tem uma falta de paz no coração. Observa que ele tem uma inquietude. E eu não estou dizendo que toda depressão é isso, mas que algumas precisam ser consideradas. Agora, olha a atitude de Davi. Ele vai dizer, além dele pedir naquele momento para Deus purificá-lo, ele pede no verso 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Recentemente, o presbítero Diego disse sobre como Deus disse haja luz e a luz existiu. Observa que ele está pedindo para Deus criar a mesma ação dentro do coração dele. Ele está dizendo que no coração dele não existe pureza. Irmãos, olha o nível de sinceridade de Davi. Será que existe em nós esse mesmo nível de sinceridade? De reconhecermos que o nosso coração realmente não é puro? Porque talvez você não olhe para as pessoas como Davi olhou para Betseba, mas talvez você fale das pessoas como muitos outros falam mal de você. E isso mostra impureza no nosso coração. A ira, a contenda, o pensamento maligno, tudo isso mostra impureza. Então a primeira coisa que ele faz é pedir para Deus um coração puro, porque ele está reconhecendo que ele não tem. E depois ele está pedindo para Deus renovar nele um espírito inabalável, o que significa que naquele momento o espírito dele estava abalado. Ou seja, a impureza abala o nosso espírito. A impureza abala a nossa espiritualidade. Outra coisa interessante, ele pede para Deus não lançar ele fora da presença de Deus, porque ele entende que o pecado nos afasta de Deus. Lembra o que o profeta Isaías disse? Olha, os ouvidos de Deus não estão tapados, e nem as suas mãos encolhidas, para que não possa nos atender. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E Davi entendia isso. Quem sabe, talvez, as suas orações não estejam sendo respondidas pela necessidade de pedir isso a Deus, para que você não seja lançado fora da presença dele. Lembra de Caim? O que aconteceu com ele quando ele pecou contra o Senhor? Ele foi lançado para longe da presença de Deus. Logo em seguida, Davi pede outra coisa: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi entende que o pecado e o Espírito Santo não se combinam, eles não se concordam. Então, se nós queremos ter uma vida que agrada a Deus, precisamos renunciar ao pecado e nos apegar à pessoa do Espírito Santo. E logo em seguida ele faz um próximo pedido: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. O pecado não retira de nós somente essas coisas, mas ele tira do crente a alegria e o desejo de ser salvo. E ele tira do crente o desejo de trabalhar no reino de Deus, de se prontificar em servir o reino do Senhor. Então observa que tem muitas pessoas paradas na igreja. E não é somente porque não querem trabalhar, é porque talvez o conforto do pecado estejam fazendo delas pessoas infrutíferas.
O verso 13 então diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Um pecador querendo convencer um pecador. Somente aquele que reconhece quem é e o que fez sabe a importância de pregar a outros pecadores. Eu não sou menos pecador do que você que está assistindo agora. E você que assiste também não é menos pecador do que eu. E é por isso que nós precisamos a cada dia pregarmos para as outras pessoas. Que o Espírito Santo seja renovado em você, que Deus te dê um coração puro, que Ele renove as suas forças e que Ele te devolva a alegria da salvação. Feche seus olhos, abra o seu coração. Se você tem pecado, este é o momento de você confessá-lo. Senhor Deus e nosso Pai, temos aprendido e temos descoberto que o Senhor tem um propósito para cada coração e para cada vida, mas que muitas das vezes o pecado retarda esses propósitos. Muitas das vezes o pecado impede essas vontades que o Senhor tem de cumprir os teus planos sobre nós. Quantos projetos o Senhor ainda não tinha sobre a vida de Davi e ele pausou todos por causa, Senhor, de uma mulher. E quantas das vezes nós não temos pausado os teus projetos sobre nós por causa de pecados curtos, momentâneos e que vão nos trazer muitos sofrimentos. Perdoa-nos nessa manhã. E não somente perdoa, mas nos purifica nessa manhã. E não somente nos purifica, mas renova-nos nessa manhã. Que o Senhor possa renovar a cada coração que está confessando o seu pecado neste momento. Que essa pessoa receba agora o poder do Espírito. Que ela sinta o Espírito Santo a trabalhar no coração dela. Que ela receba de volta a alegria da salvação e o desejo de trabalhar para o teu reino, para que outros pecadores também se convertam a ti. É crendo que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você entende que precisa ouvir essa mensagem. Se você ainda não deixou um comentário, deixa aí o que Deus está fazendo na tua vida. E se você ainda não estiver inscrito no canal, por favor, meu amado, se inscreva aí, ative o sininho, para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo, você possa receber. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.